A queda de Jerusalém. Parte 7. Uma variedade devastadora e mortífera de armamentos romanos foi direcionada à cidade. Isso incluía enormes catapultas de madeira, manuseadas por equipes especializadas que bombardeavam a cidade com pedras de até 80 quilos, causando danos a construções e ferindo cidadãos. Além disso, havia as torres de cerco, que tinham uma forma retangular, com 4 rodas para facilitar seu transporte. Eram levadas até as muralhas da cidade. Lá dentro cabiam muitos soldados, e as torres eram altas o suficiente para que os arqueiros em seu interior atirassem flechas diretamente na cidade. Elas também tinham diferentes andares com plataformas que permitiam que os soldados escalassem as muralhas e adentrassem a cidade. Os romanos também tinham arietes, que eram usados para esmurrar e destruir as muralhas e portões da cidade, permitindo que os soldados invadissem e tomassem a cidade. Além desse arsenal mortífero, Tito comandava cerca de 80 mil soldados escravizados e auxiliares de batalha, o que incluía 4 legiões. Os soldados eram hábeis em usar seus escudos na formação tartaruga, que os protegia e permitia que eles avançassem e se aproximassem da cidade. O cerco era montado com vigor. Ninguém poderia deixar a cidade, e nenhum alimento ou água poderia entrar na cidade. Durante o cerco, houve inanição em massa. Por conta disso, os habitantes de Jerusalém ficaram tão desesperados que houve canibalismo, e algumas mães até devoraram seus próprios filhos. Quando os romanos finalmente atravessaram as muralhas e invadiram a cidade, eles mataram e saquearam sem piedade. Ninguém foi poupado. O historiador Joséfo, que foi testemunha ocular do evento, afirma que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas no ataque. De igual forma, nenhuma construção foi poupada. Depois de um violento combate corpo a corpo, até mesmo o templo sagrado foi profanado, saqueado e completamente queimado. E a menorá dourada e outros tesouros do templo foram levados para Roma como espólios de guerra. Enfurecidos com a guerrilha dos judeus zelotes, os soldados romanos começaram a lançar mais tições no templo. Eles também sacaram suas espadas e massacraram todos os zelotes que conseguiram encontrar escondidos no templo. Fogo e sangue se misturaram. O sangue corria como água pelos degraus do templo em ruínas, em um córrego sinistro. Nada poderia ter sido feito para salvar o templo. Não muito tempo depois de o templo ter sido destruído, toda a cidade caiu nas mãos dos romanos. Os rebeldes judeus abandonaram suas torres e ameias, e Tito e seus soldados os encontraram desolados. Ele ordenou que a cidade e o templo fossem destruídos até os alicerces. Assim como Jesus tinha predito, não restou pedra sobre pedra. Os seguidores de Jesus sobreviveram à destruição de Jerusalém. Eles espalharam seus ensinamentos por todo o Império Romano, dando origem a uma nova religião, o cristianismo. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: "Pois eu conheço os planos que tenho para vós, declara o Senhor. Planos para que prospereis e não para vos prejudicar, planos para dar-vos esperança e um futuro." Os planos de Deus para nós são sempre os melhores, mas para que Ele os execute em nossas vidas, Ele precisa de nossa cooperação. Há segurança na palavra de Deus. À medida que os sinais da vinda de Jesus aumentam em frequência e intensidade, sinalizando que o maior clímax da história da Terra não está distante, Deus nos oferece um porto seguro por meio de sua palavra. Bíblia Sagrada. De muitas formas, Jerusalém foi o centro do início do movimento cristão. Mas com a queda catastrófica da cidade, esse não seria mais o caso. Mas contra todas as probabilidades, a incipiente igreja cristã conseguiu sobreviver e então prosperar, se espalhando por todo o Império Romano e por fim pelo mundo. Como isso aconteceu? E qual foi o segredo do sucesso do cristianismo? Nos acompanhe, vamos explorar a história da igreja cristã após a queda de Jerusalém, adentrando os primeiros séculos,
E encontraremos respostas para essas e outras perguntas da nossa série sobre a queda de Jerusalém. Assista o vídeo completo no canal Feliz 7 Play no YouTube.